somos gratos a Ti, porque o Senhor é digno de toda a honra, todo o louvor, toda a glória. O Senhor é o Deus da vida e a vida está nas Suas mãos, Senhor. Sabemos que o Senhor tem um tempo determinado para cada um de nós, e quando esse tempo chega, o Senhor nos traz de volta a Tua presença para aguardarmos, Senhor, a concretização daquilo que o Senhor está fazendo. Pedimos nesse momento consolo pela família da nossa irmã Simone, Nicole, o pequeno Arthur, que o Senhor console e traga um mover espiritual de consolo na vida de cada um deles. E pedimos também por aqueles que foram e puderam estar junto dos nossos irmãos ali no interior, orando e adorando ao Teu nome, em memória do nosso irmão Walter, e o Senhor os traga em segurança até os seus lares. E a nós aqui que estamos reunidos, que o Senhor nos console também, encha o nosso coração, Senhor, de louvor e adoração e disposição a servir a Ti. Esse é o nosso pedido e fazemos por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos abrir as Bíblias no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo 33. Vamos ler os versículos 18 ao 23. Depois vamos pular um pouco para o capítulo 34 e ler do versículo 5 ao 8. Livro de Êxodo, primeiro momento, capítulo 33, versículos 18 ao 23. Depois o capítulo 34, versículos 5 ao 8. Êxodo 33, 18 ao 23, diz assim a palavra do nosso Deus. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não verás. Capítulo 34, versículos 5 ao 8. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele, proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou, e disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura serviço. Perdoa as nossas iniquidades e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Moisés, profeta do Senhor, deseja ver a glória do Senhor. E a glória do Senhor, ela é tão magnífica, é tão poderosa, e por que não dizer também assustadora, que Deus fala que ele não conseguiria vê-lo face a face, mas o próprio Deus teria que colocar a mão para proteger Moisés, para que Moisés completasse um pouquinho da glória do Senhor de costas. E quando Moisés vê esse pouquinho de glória, a reação dele é a única que é possível, meus irmãos: ajoelhar e adorar a Deus e pedir perdão, porque nós, diante da presença de Deus, nós ficamos espantados pelo seu poder, pela sua santidade, pela sua majestade. Vamos entoar louvores a esse Deus que é santo, esse Deus que é misericordioso, esse Deus que é grande, muito mais do que imaginamos, muito mais do que podemos conceber. Hino de número 11, Trindade Santíssima. Vamos todos ficar de pé e entoar esse hino ao nosso Deus. E após esse hino, eu convido o nosso irmão Zébio para nos conduzir uma oração de adoração. Hino de número 11.
Santo, santo, santo é o Senhor. E nós, pequenos mortais, agraciados pela salvação que nos concede em Cristo Jesus, nos apresentamos a Ti com as nossas vidas, para Te prestar sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, Senhor. Sabemos das nossas imperfeições, sabemos que somos pecadores, que vivemos no meio de um povo de impuros lábios, como disse o profeta Isaías. Que o Teu Espírito Santo seja a brasa viva que nos purifique e nos qualifique para Te prestar esse louvor. Recebe, Senhor, a nossa adoração e a nossa gratidão pela salvação e qualifica os nossos corações para Te servir e recebe nessa noite o nosso louvor. Visita os nossos irmãos que estão entristecidos com luto. Lembramos da família da nossa irmã Jael e também da nossa irmã Simone. Que a Tua graça possa confortá-los, que o Teu amor possa ser grandioso em seus corações, que traga alegria e esperança do reencontro. Mas, Pai, para isso, cada um de nós precisa saber que só em Cristo podemos adentrar na eternidade contigo. Nos dá, ó Pai, a cada um, aqueles que ainda não Te conhecem, o prazer de Te conhecer e assim possamos estar contigo eternamente, Te louvando e Te glorificando. Recebe, Senhor, nessa noite, iniciando e que permaneça esse culto em todos os nossos passos nas nossas vidas, até que completemos na eternidade contigo. Nós pedimos e Te agradecemos as Suas misericórdias para conosco, em Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Vamos abrir agora nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo, Colossenses 3, versículos 5 ao 10. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos do 5 ao 10. Versículos 5 ao 10. Vamos ler todos juntos, irmãos? Colossenses 3, 5 ao 10. Vamos ler. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despedistes do velho homem com os seus feitos, e vos revisteis do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Até aqui. Nosso Deus que é santo, esse Deus que diante de sua presença, o profeta e legislador Moisés, ele ajoelha, ele se prostra e adora. Esse Deus, ele exige que nós vivemos uma vida de santidade. E como lemos no texto em Êxodo, ele está pronto a perdoar. Ele está pronto a nos erguer. Ele visita a iniquidade até a 3ª e 4ª geração, mas ele ministra misericórdia até a 1000ª. É nesse Deus que a gente busca viver uma vida santa, uma vida diante de sua presença, um Deus que nos ergue, um Deus que nos mostra aquilo que precisamos mudar, um Deus que quebranta o nosso coração, um Deus que nos restaura, que muda a nossa vida.
Vamos fechar os nossos olhos. Eu queria que a gente fizesse 2 orações voluntárias, pedindo perdão pelos nossos pecados. Aqueles que sentir no seu coração vontade de entoar essa oração em nosso favor, oração para que Deus nos conduza a uma vida de santidade, nos conduza a uma vida diante da sua presença, uma vida de pureza. Aquele que tiver isso no coração, levante e ore por nós. 2 orações voluntárias. Depois dessas 2 orações, nós vamos ficar em pé mais uma vez e entoar o hino de número 269, Pureza no Sangue de Cristo. Vamos fechar nossos olhos. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Sim, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Sim, Senhor. Amém. 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 Santo Deus, eterno Pai, ó Pai glorificado, Pai do santo e bendito nome de Deus, eu venho, Pai, nesse momento, do teu trono de graça, junto com meus irmãos e irmãs aqui na tua casa, Senhor, para clamar, Senhor, a tua misericórdia, Pai, sobre as nossas vidas, Senhor. Amém, Jesus. Que o Senhor venha sondar nossos corações, ó Pai, e perdoar, Senhor, nossos pecados, ó Pai, que temos cometido, ó Pai, constantemente, ó Pai. Misericórdia, Senhor. Limpa, Senhor, nosso coração, Senhor. Nos purifica, Senhor, nossos pecados, ó Deus. E nos ajude, Senhor, a nos corrigir, Pai. Perdoe-me, ó Deus, por ter mentido, Senhor. Perdoe-me, ó Deus, por ter feito votos e não cumprido, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor. Dando sabedoria para cada um de nós, Senhor. Para, Pai, vivermos uma vida, Pai, que ouve e glorifique o teu Sim, santo Senhor. bendito nome, Misericórdia. Pai. Porque nos concedestes, ó Pai, o privilégio, Deus, de adentrarmos, Senhor, no teu reino, Senhor. O reino de luz, ó Pai. E sermos, ó Pai, adotados em Cristo Jesus, ó Pai. Sermos, ó Pai, seus filhos, ó Pai. Amém, Jesus. Direitos, ó Pai, de heranças, ó Pai, guardados, protegidos, ó Pai, por Ti, Senhor, e temos a segurança, ó Pai, da vida eterna, Senhor, e que nada pode nos arrebatar das Tuas mãos, Senhor. Ajude, Senhor, coloque em nós, ó Pai, cada vez mais a fé, Senhor, para crermos sem duvidar, Senhor, sem titubear, Senhor. Que o Senhor possa estar ajudando aqueles que estão fracos na fé, ó Deus, e ajude, Pai, coloque o amor nos nossos corações, Senhor. Pai, pelo amor, Senhor, não venha se esfriar, Senhor. Ajude, Senhor, no Teu Espírito Santo, Pai, ajude a cada um, Senhor,
Amém. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos, cantar o hino de número 269. irmãos podem se assentar. Esse nosso Deus que nos perdoa, irmãos, Deus que nos purifica, Ele tem promessas para nós, promessas que
nos ajudam a focar no alvo, a seguir na obra, a seguir buscando uma vida de santidade. Vamos ver uma dessas promessas registrada lá em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios 15, versículos 50 a 58. 1 Coríntios 15, versículos 50 ao 58, diz assim a palavra de Deus: Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos deu a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Meus irmãos, nós esperamos a redenção de todas as coisas, a ressurreição do corpo. Nossos irmãos que já foram em encontro do Senhor também aguardam, têm essa expectativa de que na última trombeta, quando Cristo vier dos ares buscar a sua igreja, os mortos irão ressuscitar, nós juntamente com eles iremos ao céu e viveremos a eternidade com Cristo no novo céu e na nova terra. Mas enquanto isso, o apóstolo Paulo ele diz que precisamos estar firmes e inabaláveis na obra do Senhor, esperando também um dia alcançar esse corpo de incorruptibilidade, corpo que não vai padecer de doenças, não vai padecer de dores, mas um corpo que estará pronto para viver a eternidade com Deus. Essa é a promessa de que Jesus vai vencer o último inimigo, a morte, esse inimigo que é tão doloroso para nós vê-lo diversas vezes, mas esse inimigo que será derrotado. E um dia todos nós estaremos juntos comemorando essa grande vitória, a vitória de Cristo Jesus. Em expectativa desse dia, meus irmãos, vamos cantar 2 cânticos. Primeiro, Renova-me, lembrando mais uma vez dessa nossa necessidade de nos apresentar diante da presença do Senhor com o coração renovado. E também Lâmpada para os meus pés, tendo a certeza de que a palavra do Senhor é que nos ilumina, que nos capacita para exercer essa vida de ofício, de serviço diante da presença do Senhor. Então vamos ficar em pé mais uma vez. Aqueles também que estiverem prontos para adorar a Deus com seus dízimos e ofertas também podem ficar, fazer uso do gasofilácio aqui no templo. Então vamos ficar em pé mais uma vez, cantar esses 2 cânticos, e depois eu mesmo vou conduzir os irmãos em mais uma oração de adoração, de gratidão e de intercessão ao nosso Deus. Renova-me e lâmpada para os meus pés.
Oremos, irmãos. Senhor, grandioso e poderoso Deus, somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor tem ministrado Suas bênçãos sobre nós. O Senhor, a primeira grande e a maior bênção que nós recebemos foi a salvação, e o Senhor a entregou através do sangue do Seu Santo Filho Jesus. E o Senhor tem nos conduzido a viver diante da Sua presença, nos instruído com a Sua palavra, falado a nós semanalmente através da exposição da palavra, através do ensino das Escrituras. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor não desampara o Seu povo. Apesar das adversidades, sabemos e temos a confiança de que o Senhor se compadece das nossas dores, e o Senhor nos consola, o Senhor nos conforta, o Senhor nos guia, nos dá entendimento. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor nunca desampara o Seu povo, o Senhor está sempre pronto para nos perdoar, sempre pronto para nos receber diante da Sua presença. Mas pedimos, Senhor, também, além de agradecer, pedimos, Senhor, pelo consolo do Senhor mais uma vez. Consolo do Senhor para a família da nossa irmã Jael, seus filhos, seu marido, seus netos, cada um, Senhor, que está enlutado e que precisa, Senhor, do consolo do Seu Santo Espírito. Ministre graça a essa família, Senhor. Ministre graça e consolo também à família, Senhor, nossa irmã Simone, seus filhos também, Senhor, os irmãos do Walter, os pais do Walter, cada um, Senhor, que tinha proximidade com a família, que sente a perda do nosso querido irmão agora, Senhor. Que o Senhor console, ministre, Senhor, o consolo. Console também a igreja de Interlagos, Senhor, que perdeu membros queridos em um espaço de um mês, de uma forma triste, Senhor, que deixou marcas na igreja também, e pedimos o consolo do Senhor a cada um dos nossos corações, que o Senhor venha ministrar o Seu santo consolo e que nós possamos, Senhor, confiar nas promessas do Senhor. E, Senhor, também pedimos para aqueles irmãos que estão fazendo tratamento de saúde. Lembramos aqui do irmão Josias, lembramos, Senhor, do nosso irmão Saulo, lembramos, Senhor, da nossa irmã Já, que teve dores, Senhor, recentemente, mas que o Senhor tem também ministrado a Sua graça em sua vida. Lembramos, Senhor, da nossa irmã que tem um problema de visão, Senhor, que também precisa, Senhor, de acompanhamento. Cada um, Senhor, e aqueles também que nós não lembramos, que o Senhor venha ministrar, Senhor, a Sua misericórdia e intervir nessas situações e agir, Senhor, com misericórdia para que eles sejam restaurados, Senhor. Sustente ao Teu povo, cure o Teu povo, restaure o Teu povo e fortaleça-o espiritualmente, para que ele seja achado fiel diante da Sua presença até o dia de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Vamos abrir nossas Bíblias agora, carta do apóstolo Pedro. Vamos continuar o texto que nós lemos na semana passada. Primeira carta do apóstolo Pedro, vamos ler hoje os versículos 13 ao 21. Primeira carta do apóstolo Pedro, versículos 13 ao 21. Diz assim a palavra do nosso Deus, irmãos: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo a santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Vamos orar mais uma vez, feche os seus olhos. Senhor, grandioso e poderoso Deus, louvamos o Teu nome mais uma vez pela Tua palavra, palavra que fala no nosso coração, palavra viva e eficaz. Pedimos que o Senhor ilumine o nosso coração, o nosso entendimento, para compreender aquilo que o Senhor já revelou na Tua palavra.
use a mensagem e que isso seja, Senhor, um marco na nossa vida, para que a nossa vida seja uma vida de santidade, de temor diante da Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, semana passada nós começamos a estudar um pouco da carta do apóstolo Pedro, a primeira carta do apóstolo Pedro, e nós falamos do versículo 1 ao versículo 12. Nós vimos aqui como que Pedro nos instrui a lembrar daquilo que Jesus fez na cruz e lembrar disso como uma esperança de que temos uma promessa do reencontro com Cristo, uma promessa da ressurreição, uma promessa da vida eterna. E essa esperança deve nos animar, nos encorajar em momentos de adversidade. Os irmãos vão lembrar que eu contei que Pedro escreve de Roma num contexto de perseguição, uma perseguição ali por volta do ano 60, que redundaria no próprio martírio do apóstolo Pedro. E ele escreve para os irmãos que estão perseguidos e que tiveram que fugir de Roma e de outras localidades próximas ali por conta do Evangelho. Esses irmãos que estavam passando por adversidades, por dificuldades, eles são encorajados pelo apóstolo Pedro, que lembra que existe um motivo de esperança. E agora, a partir do versículo 13, o apóstolo Pedro ele vai dar instruções de como esses irmãos devem viver diante dessa esperança, como devem viver diante dessa expectativa da vinda de Cristo. E a gente vê pelo menos 4 aqui verdades que o apóstolo Pedro nos instrui, dos versículos 13 ao 21. E a primeira dessas verdades, o primeiro ensino que o apóstolo Pedro ensina, ele vai dizer, a gente pode entender como: coloque totalmente sua esperança na graça de Deus. Então, a primeira forma de você enfrentar as dificuldades na vida e viver sob a expectativa do encontro com Cristo é colocando as esperanças na graça de Deus. Então, obviamente, tem uma continuidade daquilo que Pedro está falando. E olhe para o versículo 13, olhe comigo, versículo 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então, comecinho ali, por isso, então, tudo que Pedro já falou, ele está dizendo, por causa disso, de tudo que eu falei, porque vocês receberam a mensagem do Evangelho, porque vocês foram alcançados por Cristo, porque existe uma expectativa do encontro, da segunda vinda de Cristo, da transformação de todas as coisas. Por conta de tudo isso, cingi o vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça. Quando Pedro ele fala aqui de cingir o entendimento, irmãos, essa é uma imagem que Pedro usa que não faz muito sentido nos nossos dias, porque nas épocas antigas os homens usavam túnica, que era uma peça de roupa mais parecida ali com o que a gente tem nos corais hoje em dia. E quando a pessoa precisava correr, ela amarrava essa túnica nas pernas, na cintura, para que aquilo não atrapalhasse ela. Então é uma imagem que Pedro está usando que representa que a gente precisa estar pronto. A gente precisa estar preparado. Pedro está nos chamando, irmãos, está chamando aqueles crentes ali também do primeiro século, a estarem prontos diante das verdades que ele está apresentando. E também existe uma outra imagem por trás dessa imagem de cingir, que a gente encontra ali no Antigo Testamento, que é ele estar pronto também para estar diante da presença de Deus. Abra comigo em Jó, primeiramente, Jó capítulo 38, versículo 3. Jó 38, 3. Jó 38, 3. Quando Deus ele vai falar a Jó, Deus ele diz para Jó, Jó 38, 3. Estava em Salmos aqui. Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Então, Deus ele chama Jó a responsabilidade e fala: cinge os ombros como homem. E aí eu vou perguntar e você vai me responder. A gente sabe pela história do livro de Jó que Jó fica sem respostas, porque como alguém responderia alguma coisa diante da presença de Deus? Mas é uma chamada à responsabilidade, uma chamada a estar pronto diante da presença. Veja também em Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 17.
Jeremias capítulo 1, versículo 17. A palavra do nosso Deus diz assim: Tu, pois, cinge os lombos, dispõe-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Então Deus está chamando Jeremias para proclamar a palavra dele, para ministrar, profetizar diante do povo. Ele está dizendo: cinge os seus ombros, faça tudo o que eu te ordenar, faça tudo o que eu te mandar. Então existe uma ordem de estar presente diante da presença de Deus e estar presente de uma maneira qualificada, de estar pronto diante da presença de Deus. E o texto de Pedro, ele está falando para a gente cingir, estar pronto, estar preparado. Mas o que precisa estar preparado? Bom, o texto fala que nós precisamos preparar o nosso entendimento. Nós precisamos preparar o nosso entendimento e ser sóbrios. E o contrário de sobriedade, irmãos, na Bíblia, é a embriaguez, é a dissolução. Então, o contrário de ser sóbrio é não ter controle das próprias percepções, dos próprios sentimentos, da própria disposição mental. Por que uma pessoa que está embriagada não pode dirigir um carro? Porque ela não tem controle de si mesma, porque ela não tem domínio próprio. Quantos acidentes nós vemos por aí por pessoas que estão embriagadas, tristes acidentes, porque a pessoa não teve, primeiro, o controle das próprias vontades, se entregou à bebida, pegou um carro e sem o controle agora dos próprios sentidos, com esse carro desgovernado, ela comete um acidente. E o acidente que pode ser cometido aqui é espiritual. Se nós não tivermos o nosso entendimento preparado para estar diante da presença de Deus, com sobriedade, com controle, com domínio próprio, nós não vamos conseguir fazer aquilo que Pedro está nos ordenando. E o que Pedro está nos ordenando? A ordenança de Pedro é: esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Cristo Jesus. Meus irmãos, colocar a nossa esperança em Cristo é uma ação ativa. Isso depende de nós preparar o nosso entendimento com sobriedade para acreditar naquilo que Deus já ensinou para nós. Esperar as expectativas que a Bíblia tem para nós, as esperanças que a Bíblia tem para nós, é uma responsabilidade nossa. Se a gente está vivendo uma vida de desesperança, se a gente não consegue olhar para o mundo que está à nossa volta e lembrar que Jesus vai nos buscar, e lembrar que Jesus morreu na cruz por nós e por isso nós precisamos viver uma vida digna. Se a gente olha para o noticiário, a gente se sente desesperado, com medo de sair de casa, porque a gente esquece que Deus cuida de nós e Deus tem a nossa vida em suas mãos, é porque a gente não está exercendo essa sobriedade, a gente não está cingindo o nosso entendimento. E quando o apóstolo Pedro, ele constrói essa expressão, ele está dizendo que isso é como se fosse vamos dizer assim, uma receita. Primeiro você cinge o vosso entendimento para ser sóbrio e espera. Se você não preparar o seu entendimento, você não vai conseguir fazer aquilo que você precisa fazer, que é confiar no Senhor. Como que a gente pode preparar o nosso entendimento, meus irmãos? Como que a gente pode fazer isso que o Pedro está nos chamando a fazer, que é confiar nas verdades de Deus? Meus irmãos, lendo a palavra de Deus, acreditando na palavra de Deus, estudando a palavra de Deus. Tem como, pensa comigo, tem como você confiar numa coisa que você nem sabe o que é? Chega uma pessoa na rua para você e fala: você confia em mim? Falo, como assim? Não te conheço, não sei o que você vai falar. Agora, quando a pessoa diz: olha, eu sou médico e isso aí que está acontecendo com você pode ser isso e isso assado. Você pensa: poxa, isso aí o médico, ele estudou, ele sabe o que ele está dizendo, ele me mostrou os exames, então aquilo que ele está falando faz sentido. A palavra de Deus, meus irmãos, é esse norte que diz aquilo que é de Deus para nós e apresenta as verdades de Deus para nós e nos chama a uma vida de esperança, porque as verdades estão aqui. Nós lemos agora há pouco: a última trombeta irá soar,
todos aqueles que foram em Jesus vão ser ressuscitados. Essa é uma esperança bíblica. Como que a gente acredita nisso? Cingindo o nosso entendimento, preparando o nosso coração, preparando a nossa mente para receber aquilo que Deus tem para nós e aquilo que Deus fala a nós. Então, meu irmão, primeiro momento, primeira coisa que você deve fazer, coloque totalmente sua esperança na graça de Deus. Isso é uma responsabilidade sua, minha. É nossa responsabilidade colocar a nossa esperança nas coisas de Deus. Ninguém pode fazer isso para a gente. A esperança, ela não é uma coisa transferível. É uma coisa que Deus vai ministrar ao seu coração, com você cingindo o seu entendimento diante da presença dEle. Essa é a primeira verdade que nós aprendemos nesse texto. Mas a segunda verdade, seja santo assim como Deus é santo. Olha para o versículo 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. O apóstolo Pedro, ele chama os crentes de filhos da obediência. Isso é muito interessante, porque eles são filhos. De quem que eles são filhos? De Deus. Deus é o pai desses crentes, e é o nosso pai também. E diante dessa paternidade, o que a gente tem que fazer é obedecer. Já dizia o velho ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Deus manda, nós obedecemos. E Deus manda o quê, meus irmãos? Viver uma vida de santidade. E é muito interessante que Pedro, o argumento que ele vai usar para que a gente viva uma vida de santidade diante da presença do nosso Pai, é o fato de que o nosso Pai é santo. Nosso Pai é santo, 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 assim diziam os anjos diante da presença de Deus. Nosso Pai é santo e Ele nos chama dessa vida de imoralidade para uma vida nova diante da sua presença, para que agora vivos diante da sua presença, a gente consiga exercer uma vida digna. Abra comigo em Efésios capítulo 2, versículos 1 ao 6. Efésios 2, 1 ao 6. Efésios 2, 1 ao 6 diz assim a palavra de Deus: Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Meus irmãos, o apóstolo Pedro diz que nós vivíamos no tempo da ignorância sobre as nossas paixões. Agora o apóstolo Paulo fala que nós estávamos mortos. E nós éramos o quê? Filhos da desobediência. Aí Deus nos ressuscita para viver uma vida de quê? Obediência. A gente sai da desobediência para viver uma vida de obediência. E a palavra de Deus nos ensina, e o texto aqui de Efésios também nos ensina isso, que quando éramos filhos da desobediência, não é que a gente vivia segundo a nossa própria vontade, não. A gente vivia segundo a vontade de espíritos malignos, da ação do diabo. Meus irmãos, ou somos filhos de Deus, ou somos filhos da ira, ou somos filhos do maligno. Jesus fala para os judeus: vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo, do maligno. Por quê? Porque vocês não fazem a vontade de Deus. Somos filhos da obediência, meus irmãos, e o nosso Pai, Ele é santo. Nosso Pai é puro, e diante do nosso Pai que é puro, a nossa resposta é buscar uma vida de temor e de zelo diante da presença dEle. Lembra o texto que nós lemos da liturgia? Quando Deus passa diante da presença de Moisés, qual que é a atitude que Moisés tem?
Moisés se quebranta diante da presença de Deus. Ele põe a boca no pó e ele fala: Senhor, nos perdoe, nos ajude a viver uma vida digna diante da sua presença. Quando o profeta Isaías tem a visão do trono de Deus, o que ele diz? Ai de mim, porque sou impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Deus Santo. Meus irmãos, diante da presença do nosso Deus e diante de quem o nosso Deus é, a atitude nossa, a única atitude que nós podemos ter é de tentar buscar viver essa vida de santidade, tentar buscar viver essa vida diante da presença do nosso Deus. E infelizmente, irmãos, eu falo infelizmente com muito pesar, o discurso de santidade, a preocupação de viver uma vida digna diante da presença de Deus, infelizmente ela está fora de moda. Muitas vezes, um discurso de aceitação, de amor, mas sem juízo, tem permeado muitas igrejas, e as pessoas esquecem que viver diante da presença de Deus é viver servindo a Deus, viver fazendo aquilo que Deus exige. Chegamos na igreja, chegamos aqui na casa do Senhor, e a nossa vida é transformada. Aquilo que a gente fazia, a gente deixa de fazer. Por isso que a Bíblia usa a metáfora do novo nascimento. Nós nos tornamos uma nova pessoa em Cristo Jesus. E deve ser uma preocupação nossa, irmãos, viver uma vida de santidade. É uma preocupação bíblica, é um ensino que o apóstolo Pedro está nos instruindo. E aqui ele lembra o livro de Levíticos, capítulo 11, versículos 44 a 45. Leia comigo. Levíticos 11, versículos 44 ao 45. Levíticos 11, 44 e 45. Vamos ler todos juntos? Eu sou o Senhor, vosso Deus, portanto, vós vos congregareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum exame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. O apóstolo Pedro está mostrando para os crentes da Ásia Menor que existe uma continuidade do propósito de Deus. Para que Deus tira o povo do Egito? Esse texto de Levítico nos diz, para que esse povo seja santo. E esse povo não deveria se contaminar com a imundícia do mundo, com o pecado. Para que Deus nos tira da escravidão, mas agora não do Egito, mas da escravidão do pecado? Para que sejamos santos como Ele é santo. Para que vivamos uma vida de temor diante da Sua presença e de santidade. Meus irmãos, Deus tem nos chamado para viver diante da Sua presença, seguindo a Sua palavra. Terceira verdade que nós aprendemos nesse texto, que nós devemos viver em temor reverente diante de Deus, Santo Juiz. Leia agora o versículo 17, por favor. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Nós somos filhos da obediência e chamamos a Deus de Pai. Quem é esse Deus? Deus é um santo juiz. E esse juiz, ele julga todos e todas as coisas sem acepção de pessoas. Ou seja, ele não vai ver que um é corintiano e o outro é palmeirense. Ele não vai ver que um é de direita e o outro é de esquerda. Ele não vai ver que um é branco e o outro é negro. Que um é homem, que o outro é mulher. Essas coisas, meus irmãos, nós vemos. Nós somos arbitrários. A gente faz diferença uns dos outros. Deus não. Deus olha todos os seres humanos da mesma forma. É criança, Deus olha com juízo também. É idoso, Deus olha com juízo também. É jovem,
Deus também olha com juízo. Deus não faz o julgamento dele de uma forma arbitrária. Não. Ele baseia-se pelo próprio caráter. E o caráter de Deus não é arbitrário. E a verdade, irmãos, que nós vivemos sobre um julgamento, e essa história é uma história de julgamento, é uma história, é uma verdade que ela está expressa tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Então esse papo de que Deus do Novo Testamento é um Deus de amor, o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau, que ficava vendo a vida das pessoas, meus irmãos, essa verdade é uma verdade tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Quer ver? Vamos abrir em Salmos capítulo 96, versículos 13. Olha o que esse salmo diz. Salmo 96, versículo 13. Na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Deus vem julgar a terra. E quem ele vai julgar? O povo de Israel, que é o povo de Deus? Não. Ele vai julgar o mundo e os povos. E como? Consoante a fidelidade de cada um. Então o povo do Antigo Testamento tinha a expectativa de que Deus, quando olhasse para o povo babilônico, Deus julgaria. Quando olhasse para o povo de Israel, Deus julgaria também. Olhasse para o povo do Egito, Deus julgaria também. Como julgaria? Pela fidelidade. Eles foram fiéis a Deus? Não foram. Então, resta-lhes a condenação e o juízo. Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. Salomão vai dizer o seguinte, Eclesiastes 12, 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer más. Deus vai julgar todas as obras, até aquelas que as pessoas escondem. O que a pessoa faz no íntimo, Deus vai julgar. Deus é juiz, Deus está olhando. Agora vamos olhar no Novo Testamento. Romanos capítulo 2, versículos 5 ao 6 vai dizer o seguinte. Romanos 2, 5 ao 6. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Algum dia Deus vai retribuir a cada um segundo aquilo que eles fizerem. 2 Coríntios 5, 10. 2 Coríntios 5, versículo 10. Porque importas que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que estiver feito por meio do corpo. Um dia, todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo e vamos ser julgados segundo aquilo que estamos fazendo. Por fim, Apocalipse 20, versículos 11 ao 15. Que dia que vai ser esse, irmãos? Quando nós vamos ser julgados segundo as obras que nós fazemos aqui na terra? Apocalipse 20 nos ensina. E diz assim: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Um dia Deus vai julgar o diabo, os demônios, Deus vai julgar os anjos, Deus vai julgar a nós. Todos nós, tudo aquilo que nós fizemos, estará registrado no livro do julgamento do Senhor. Mas sabemos pela obra de Cristo Jesus, o nosso julgamento não vai ser para condenação, porque o nosso nome está arrolado no livro da vida.
Mas vai haver sim, irmãos, julgamento pelas nossas obras. E nós vamos ser recompensados na vida futura por aquilo que nós fazemos aqui. Então, meus irmãos, a gente vive uma vida de santidade porque a gente sabe que o nosso Deus é juiz. Isso tem que gerar temor em nós, irmãos. E falta muito temor diante da presença de Deus. Lembra o que Moisés fez? Nós falamos agora há pouco. Moisés se joga no chão. No livro de Apocalipse, quando João tem a visão do Cristo glorificado, ele se joga no chão. E o texto diz que é como se ele tivesse quase morrido. Isaías, ele teme diante da presença de Deus. Meus irmãos, nosso Deus é fogo consumidor. Sua presença é uma presença, sim, aterrorizante. Por quê, meus irmãos? Porque nós somos pecadores. E Deus é Deus santo, santo e santo. E o nosso pecado ofende o caráter de Deus. E se não fosse o sangue de Cristo Jesus, nós nunca poderíamos fazer aquilo que estamos fazendo aqui, nesse momento. Se não fosse a obra de Cristo Jesus, nós nunca poderíamos chamar a Deus de Pai. Mas porque Cristo Jesus morre por nós, nós somos alcançados e o nosso nome é escrito no livro da vida, podemos entrar diante da presença de Deus, do Santo dos Santos. E temos, como o escritor de Hebreus vai dizer, intrepidez, que é uma coragem audaciosa mesmo. A gente é corajoso de chegar aqui todo domingo e clamar a Deus. Porque Moisés, quando vê Deus de costa, Moisés cai no chão, com medo de quê? De morrer. Quando João Batista tem a visão, meus irmãos, é uma visão, ele estava vendo, ele não estava nem face a face com Deus, ele quase morre. E nós temos coragem, porque o escritor de Hebreus diz, nós temos coragem, e essa coragem ela é garantida pelo sangue de Cristo Jesus. Mas a presença de Deus, ela continua assim, aterrorizadora. E Deus um dia nos julgará. E Pedro está nos chamando à responsabilidade de temer diante da presença do Senhor. Precisamos ter temor diante da presença do Senhor, porque um dia Deus vai prestar conta, nós vamos prestar conta diante de Deus. Todos nós. E será que vamos ser achados em falta? Ou será que vamos ser achados, como diz ali Jesus, no capítulo 25, 24 de Mateus: vinde benditos do meu Pai, entrai no gozo eterno. Como nós vamos ser achados diante da presença de Deus no último dia, esse Deus que é justo, juiz? Abre em Hebreus capítulo 12, versículo 18 ao 29. O escritor de Hebreus vai dizer o seguinte: ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão e às trevas e à tempestade, e ao clangor da trombeta e ao som de palavras tais, que quantos a ouviram suplicaram que não lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal se tocar o monte será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e as incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e ao Espírito dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue de aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tendes cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muitos menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cujo vos abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra ainda uma vez por todas significa a remoção dessas coisas abaladas como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Porque, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. O escritor de Hebreus, ele está lembrando aos judeus que recebem a sua carta, lá da história de que o povo não podia subir ao Monte Sião, ou melhor, Monte Sião não, ao Monte
que Deus se apresentou, que Moisés recebeu as tábuas, porque se um animal subisse, esse animal morreria. E ninguém poderia subir, porque a presença de Deus era aterrorizadora. E aí o escritor de Hebreus ele fala que os que ouviram, que os que viram aquilo, pediram para que aquilo parasse, porque eles não aguentavam a presença de Deus. E o próprio Moisés, como nós já falamos, ficou aterrorizado pela presença de Deus. E ele fala: nós não estamos subindo nesse monte, nós estamos subindo no Monte Sião, que é o que? A representação da Nova Jerusalém, da união de todos os santos, da igreja do Senhor. Esse lugar que nós temos acesso direto a Deus. Mas Deus não deixa de ser um justo juiz, porque nós temos esse acesso direto a Ele. E a nossa preocupação precisa ser a mesma preocupação dos santos do Antigo Testamento: se apresentar puros diante da presença do Senhor, com temor, porque o nosso Deus é fogo abrasador. Temos que ter temor diante da presença do nosso Deus, irmãos. Temos que ter respeito, medo. E a ideia de temor é medo mesmo. E a Bíblia, o Antigo Testamento, usa muito essa intercalação entre temor e tremor. Porque quando a gente tem medo, às vezes a gente treme, essa perna fica bamba. Diante de Deus, nós precisamos ter temor, tremor. Essa é a nossa atitude. Por fim, meus irmãos, nós também devemos temer pelo alto preço de uma redenção que nós recebemos em Cristo Jesus. A partir do versículo 18: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. O apóstolo Pedro, então, ele relaciona o temor a Deus com o fato de que nós recebemos a salvação, e a salvação é poder estar diante da presença de Deus sem ser consumido, é ter acesso ao nosso Deus, é ser limpo e purificado dos nossos pecados, como nós cantamos no hino Pureza no Sangue. Nós recebemos isso com alto preço. E a gente, diante da verdade de que Cristo nos salvou, nós também temos que ter temor e respeito diante dessa verdade. E essa verdade precisa nos animar a viver uma vida de esperança. Porque o sangue de Cristo, meus irmãos, é um alto preço. Naquele cântico que nós cantamos, eu sei que foi pago um alto preço. E de fato é um alto preço. Não é como uma coisa corruptível. E naquela época, tanto o ouro quanto a prata já eram coisas valiosíssimas. Naquela época já era considerado valioso. Hoje em dia, comprar um anel de casamento é uma coisa cara. Mas isso é corruptível, porque isso passa, isso perece. Mas o sangue de Jesus, ele é puro. E aqui o apóstolo Pedro ele faz uma comparação com os sacrifícios que eram ministrados no Antigo Testamento, que eram sacrifícios que o cordeiro precisava ser o cordeiro puro, sem mácula, sem nenhum defeito. Era isso que Deus exigia para que o pecado fosse apaziguado. E a gente lembra lá no Evangelho de João, vai dizer, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, vai dizer o seguinte: no dia seguinte viu João Batista Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele é a propiciação perfeita dos nossos pecados. Ele é o sacrifício. E o sangue dele foi um alto preço, o preço mais caro, para que o nosso pecado fosse apaziguado, para que a gente não recebesse a ira desse Deus juiz. E quem promoveu isso, meus irmãos? O próprio Deus. O próprio Deus entregou o seu Filho para que nós recebêssemos essa salvação de algo praticamente impagável, e a única coisa que poderia pagar era o sangue de Cristo. E ao receber o pagamento, nós recebemos a justiça de Cristo Jesus
E tudo que aquilo que Jesus conquista na cruz, nós recebemos pelo Santo Espírito. E nós vivíamos, meus irmãos, presos ao pecado, quase não, era uma maldição hereditária. A prisão do pecado, ela foi quebrada, e o apóstolo Pedro vai dizer aqui, fútil procedimento que nós herdamos dos nossos pais. A herança dos nossos pais, o pecado, ele é quebrado na cruz, nós recebemos então vida eterna. E é muito interessante que no versículo 20, o apóstolo Pedro vai dizer, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado nos fins dos tempos por amor de vós. O fato de que Jesus morreria na cruz para pagar os nossos pecados, ele já foi prometido antes mesmo do mundo ser criado. Isso já estava projetado. Mas isso foi entregue na plenitude dos tempos, quando Jesus Cristo veio em carne, e foi pregado, anunciado a todas as nações, e tem sido anunciado ainda, para que nós recebêssemos essa salvação. O apóstolo João vai dizer em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, Apocalipse 13, 8 diz o seguinte: e adorá-la-ão todos os que habitaram sobre a terra, aqueles cujo nome não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Quando Jesus morreu? Desde a fundação do mundo, porque fazia parte do plano de Deus. Essa morte foi concretizada quando Jesus nasceu, carnou, morreu na cruz e ressuscitou. Essa obra foi concretizada ali, mas isso fazia parte do plano cósmico de Deus, o plano que sustenta toda essa existência que a gente vive. E a gente viu isso semana passada, essa mensagem profunda, ela foi entregue para os profetas, mas os profetas não viram isso. E quando ela aconteceu, os anjos queriam entender, queriam compreender o que estava acontecendo, porque os anjos não estavam entendendo. E ela foi anunciada a nós, e foi essa obra que nos salvou, que nos redimiu. E essa obra precisa nos motivar também, em temor, pelo peso que ela tem, pelo preço que ela é, a viver uma vida de santidade. E por fim o apóstolo Pedro diz que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Essa obra, ela faz com que esse Deus de tremor e temores, ele seja o Deus que é o objeto da nossa adoração e de confiança. E é o Deus que nós oramos todas as vezes, porque nós sabemos que esse Deus, que é um Pai juiz, ele ouve as nossas orações, porque Cristo Jesus morreu por nós, pagou um alto preço para que fôssemos recebidos na grande família de Deus. Meus irmãos, aqueles crentes viviam uma vida de dificuldade, de perseguição, mas eles ainda assim tinham uma responsabilidade, porque por mais que o apóstolo Pedro instrui no capítulo anterior que nós vimos semana passada, aí eles enfrentarem essas dificuldades, tendo esperança eterna, essa esperança eterna, ela precisava ser respondida com uma vida de santidade aqui na terra. Deus tem levado irmãos queridos nossos, nós temos a esperança do reencontro, mas nós temos uma missão, nós que ficamos, todos nós, de viver uma vida digna diante da presença do Senhor, para que quando a gente for prestar conta diante de Deus no último dia, Deus não nos ache em falta, e Deus nos retribua pelo serviço em santidade que a gente preste a Ele aqui, para que a gente possa pregar o Evangelho a outras pessoas, para que a gente possa servir de testemunho a outras pessoas, para que outras vidas sejam transformadas, que aquilo que Deus tem feito na sua vida e tem transformado, você possa anunciar para outras pessoas também. E se você tem sido resistente à mudança e à ação do Espírito Santo, meu irmão, cinja o seu entendimento, prepare-se para se encher dessa esperança e responda a palavra de Deus com santidade. Essa é uma responsabilidade sua, e um dia você vai ser cobrado diante de Deus por isso. Ninguém pode fazer isso por você, presbítero, pastor, diácono, marido, esposa, filho, irmão, é você e Deus. E um dia todos nós vamos prestar as contas daquilo que temos vivido e feito diante da presença de Deus. E que Deus nos ache santos e irrepreensíveis diante de sua presença no último dia. Vamos cantar, irmãos, a começar em mim, tendo isso no nosso coração, que a obra que Deus quer fazer, que Ele comece a fazer a partir de nós, cada um de nós,
e que complete o dia de Cristo Jesus. Depois disso, vou fazer a oração final e vamos aos avisos. Senhor, grandioso e poderoso Deus, mais uma vez, Senhor, clamamos misericórdia, Senhor, a nós, que somos, Senhor, falhos, pecadores, vivemos, Senhor, num mundo de dificuldades, muitas dores, Senhor. Muitas dores temos enfrentado, muitas lutas temos enfrentado. O Senhor sabe a luta de cada um irmão individualmente aqui, mas o Senhor sabe também as nossas lutas como povo do Senhor. A vontade de ver a igreja, Senhor, chega de novo, a dor e tristeza por perder irmãos tão queridos, a tristeza de ver, às vezes, irmãos esmorecendo na fé. Mas, Senhor, carecemos, Senhor, da sua misericórdia nessas dores, mas confiamos na vitória, Senhor, que o Senhor ministrou em Cristo Jesus. Vitórias que aprendemos, Senhor, que nos capacita a viver uma vida de santidade. E o nosso pedido, Senhor, é que diante da sua presença nós tenhamos tremor diante da sua presença, porque o Senhor é um Deus santo, para que a gente viva, Senhor, uma vida de fato, santidade diante da sua presença, com o coração quebrantado, Senhor, não um coração duro para a mudança, não um coração, Senhor, resistente, Senhor, à admoestação, à correção, Senhor, ao conselho. Que a sua palavra fale ao nosso coração, que a sua palavra nos conforte, que a sua palavra nos confronte, para que não façamos, Senhor, pouco caso do sangue de Cristo Jesus que foi ministrado na cruz, porque sabemos que é um alto preço, Senhor, que custou a vida do seu santo Filho, para que a gente pudesse estar diante da sua presença, e que o Senhor, até o último dia, nos ache, Senhor, puros e santos e irrepreensíveis, testemunhando o teu amor, testemunhando a tua palavra, testemunhando o teu caráter. Trabalhe na sua igreja, conforte os corações e cuide do seu povo. Esse é o nosso desejo e pedimos isso pelo mérito de Cristo Jesus, que entregou, Senhor, seu sangue na cruz para morrer por nós. Ele, Senhor, um sacrifício puro, sem máculas, para que pudéssemos chamar a Ti de Pai. Amém. Podem se sentar.
Meus irmãos, queria cumprimentar o nosso irmão André que está nos visitando hoje. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Essa casa também é sua. Que Deus continue te abençoando e sempre que quiser estar aqui com a gente, será sempre bem-vindo, viu? Os avisos: terça-feira, o culto da nossa reunião de oração, imagino que será aqui no Templas, horário de sempre, às 20 horas. Domingo, às 9 horas, aqui alguns irmãos têm se reunido para orar. 9h30, nossa escola dominical, e o culto à noite, às 18 horas. Continuar orando pelas famílias enlutadas. Lembre também de orar pela recuperação do nosso presbítero Josias, que está se recuperando da cirurgia e tem alguns desafios de saúde pela frente. Também o tratamento do nosso irmão presbítero Saulo. E, mais uma vez, justificando a ausência de muitos dos nossos irmãos hoje que foram no interior, está com a família ali da nossa irmã Simone, por ocasião do velório do nosso irmão Valdo. Então, continue orando pelas famílias enlutadas, tanto da nossa irmã Elines, quanto da nossa irmã Simone também. Tenha uma boa semana, Deus abençoe, irmãos.